Eleições 2014. O TJ Campus dá dicas para o eleitor. A eleição deste domingo será a mais informatizada do mundo. Serão 530 mil urnas eletrônicas distribuídas pelo país afora. Você já jogou badminton? O esporte faz sucesso com os jovens. Pode parecer fácil, mas o badminton é um esporte que precisa de muito treino e dedicação. Para quem quer seguir carreira, o treinamento não para. Cineclubes de Londrina levam cultura a baixo preço para a população. E ao vivo nos nossos estúdios, um debate sobre intolerância religiosa. Está no ar o TJ Campus. Boa noite. Boa noite. Faltam menos de 2 dias para as eleições que vão definir o futuro do Brasil nos próximos 4 anos. Os eleitores vão escolher candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Por isso, é preciso ter responsabilidade. Será que os mais de 140 milhões de eleitores estão preparados? Ao vivo, vamos conversar com o repórter Marco Antônio Barros. Boa noite, Marco. Boa noite, Anderson. Às vésperas das eleições, fomos ouvir os eleitores aqui no Calçadão da UEL. E ainda tem gente com muitas dúvidas. O TJ Campus responde agora algumas delas. Eu gostaria de saber por que no primeiro ano de serviço militar obrigatório não se pode votar. É uma proibição na Constituição Federal, no artigo 14, ao alistamento do constrito, daquele que não tinha o título eleitoral até os 18 anos, iniciou o serviço militar obrigatório e ainda não tem o título. Gostaria de saber exatamente o que faz um senador. O senador, ele é o representante do Estado junto à federação. Qual a diferença entre o voto em branco e o voto nulo? Para fins eleitorais não há diferença nenhuma, eles não são considerados para os cálculos de coeficiente eleitoral, tanto das eleições majoritárias, que é para prefeitos, governadores, presidente da República, como das proporcionais, de vereadores, deputado estadual, deputado federal. Eu gostaria de saber qual é a função do deputado. Deputado federal e deputado estadual participam ou são os responsáveis pela elaboração e fiscalização de leis. Mas as leis produzidas nos estados pelos deputados estaduais têm validade dentro do território estadual, enquanto que as leis produzidas ou apresentadas ou formuladas pelos deputados federais têm validade em todo o território nacional. A eleição deste domingo será a mais informatizada do mundo. Serão 530 mil urnas eletrônicas espalhadas pelo país afora. E é uma novidade, a presença da biometria, que reconhece as digitais do eleitor. Serão mais de 480 cidades com a presença dessa tecnologia. No Paraná, 10 cidades e Londrina é uma delas. Boa noite, Ivanete. Com a biometria, qual será o passo a passo do eleitor no dia da votação? Boa noite. O eleitor deverá se apresentar no seu local de votação com um documento de identificação com foto. O presidente da mesa digita o número do título no terminal e aparecem no visor o nome do eleitor e o número do seu título. Se os dados estiverem corretos, o presidente aperta a tecla confirma e o sistema solicitará que seja posicionado o polegar ou o indicador no sensor biométrico. O eleitor posiciona o dedo que ele escolher, ou o polegar ou o indicador, no sensor e aí aparece a mensagem no terminal, digital captada. Aí o eleitor retira o dedo e aguarda. Após o reconhecimento, aparecerá uma nova mensagem. Eleitor reconhecido com sucesso. O presidente aperta a tecla confirma para habilitar o eleitor a votar. O eleitor vai até a cabina, vota e na saída ele pega o seu documento de identificação e o seu comprovante de voto. E quanto aos equipamentos tecnológicos como celulares, tablets e máquinas fotográficas? É vedado o uso de qualquer equipamento no momento de votação. A orientação é que ele deixe sobre a mesa do presidente. Obrigado, Ivanete, pelas informações. O TJ agradece.
E lembrando que o consumo, a venda e a compra de bebidas alcoólicas é proibido das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde no dia da votação. Também é proibido a boca de urna. A votação terá início às 8 horas da manhã e o seu encerramento será às 5 horas da tarde, neste domingo, dia 5. Marco Antônio Barros, para o TJ Campus. Obrigado, Marco. E nessa terça-feira começou a greve dos bancários. Na região de Londrina, 77% das agências aderiram à paralisação. O repórter Leonardo Cruz traz mais detalhes sobre a greve. A greve dos bancários de Londrina começou nesta terça-feira. Ainda de manhã, mais de 50% das agências bancárias da cidade suspenderam suas atividades. Estou aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários de Londrina. Fale um pouco sobre a decisão de iniciar a greve. A categoria bancária estava negociando já há 45 dias com os patrões. E a proposta final deles foi de 7,35% de reajuste. Nós estamos reivindicando 12,5%. Mas, além disso, eles se calaram sobre outros assuntos que são importantes para a categoria, como, por exemplo, a questão do nível de emprego, a questão da igualdade de oportunidades no meio bancário e questões que envolvem a saúde da categoria. Por conta disso, as assembleias decidiram pela entrada em greve a partir de hoje, 30 de setembro. A nossa pauta ela é composta por 129 itens, dividido em alguns blocos. Mas os principais eixos, aqueles que nos movimentam, é óbvio que pega a questão do índice, né? O índice é sempre uma coisa que move muito com as campanhas salariais, mas como eu falei há pouco, a gente quer combater esse processo de adoecimento que a categoria bancária vem sofrendo por conta da falta de funcionários, da pressão constante para o cumprimento de metas, da prática do assédio moral. Então a questão do adoecimento precisa muito ser combatida. Precisamos discutir nível de emprego. Nós estamos perdendo a cada dia mais e mais postos de trabalho, então nós precisamos inverter essa lógica, parar com as demissões e ter mais contratações na categoria. Isso para citar talvez os principais tópicos que movimentam essa negociação. A expectativa é que mais agências entrem na greve? Esse é o objetivo. Nosso objetivo é chegar a 100% de paralisação. Então essa é apenas a primeira etapa da greve, é o primeiro dia, mas espero que seja uma greve curta. O ano passado foram 23 dias de paralisação, mas de qualquer forma a greve deve ir num crescendo e a gente espera atingir 100% de paralisação. Você pode encontrar mais informações sobre a greve no site www.vidabancária.com.br. Leonardo Cruz para o TJ Campus. Em nota, a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, informou que no último dia 27 apresentou uma proposta de 7,5% de reajuste no salário dos bancários. A proposta está sendo avaliada neste momento em São Paulo pelo sindicato da categoria. A seguir você vai ver projeto que leva badminton para os jovens de Londrina. E no próximo bloco, o TJ Campus fala ao vivo sobre intolerância religiosa. Na manhã dessa sexta-feira, mais de 50 pessoas participaram de uma manifestação em frente ao Fórum de Londrina. Eles protestavam contra a intolerância religiosa na cidade. Ativistas do movimento negro e LGBT também estavam presentes. O TJ Campus recebe agora no estúdio a organizadora do protesto, Cláudia Icandayo. Cláudia, boa noite, obrigado pela sua participação. Nós estamos agora às vésperas de uma eleição. Eu queria saber para você, por que é tão importante debater agora, ser contra a intolerância religiosa, não só religiosa, mas também de cor e de gênero. Boa noite. Boa noite. Não é agora, é o momento e a ocasião. Porque o combate à intolerância religiosa, a intolerância contra o preconceito racial e LGBT. Nós somos de uma religião milenar, muito antes do cristianismo. Entende? Quando o cristianismo nasceu, o candomblé já existia no mundo. A questão é que as pessoas acham que nós viemos de descendentes de escravos. Não, nós viemos de descendentes de negros que foram escravizados. E a questão no momento é a seguinte: nós não estamos exigindo nada que não seja impossível. O evangélico tem o direito de fazer o culto dele, o católico tem o direito de fazer o culto dele, sem serem barrados pela polícia, sem serem barrados pela lei, sem serem barrados pela sociedade.
Nós somos de uma religião mal vista, nós somos de uma religião satanizada, nós somos de uma religião mal falada, porque nós fazemos um culto ao oculto. O oculto porque a sociedade não se propõe a chegar em qualquer casa de umbanda ou de candomblé para saber o que fazemos. Falta conhecimento da população? Muito conhecimento da população. Falta conhecimento, falta de interesse e falta de compreensão. Certo. No ano passado, a cidade sentiu muito a perda de Amucumbi, uma das líderes religiosas mais respeitadas aqui da cidade. O Ministério Público ainda trabalha com a hipótese do crime ter sido motivado por intolerância religiosa. O que você acha que o Ministério, que os poderes, na verdade, os poderes públicos, que medidas eles devem tomar para acabar com esse tipo de crime no país? Hipótese, você falou uma coisa muito certa. Uma mulher que está dentro de sua casa, onde dentro dos laudos judiciais, eu não sou advogada e nem trabalho dentro da justiça para dizer, mas dentro dos laudos judiciais, o ser afirma, porque hoje ele consciente, longe de drogas, longe de qualquer tipo de entorpecente, ele afirmou dentro de um júri que ele ouviu a voz de Jesus, de Deus, dizendo que ele tinha que exterminar prostitutas, foi bem essa palavra, bruxas e malfeitores. Hoje, sem entorpecente nenhum, a justiça ainda fica pensando se houve preconceito religioso, se houve intolerância. Então, quer dizer, qualquer pessoa pode chegar e matar qualquer pessoa, que fica fácil, porque não vão atrás. Então, é um ato público e notório e visto de intolerância religiosa, de uma líder religiosa. Ela não estava passeando na rua. Ela não estava num bar, ela não estava num evento profano. Ela estava dentro de sua casa após ter tido um culto religioso, entendeu? Fazendo um culto a seus ancestrais e foi brutalmente assassinada. Ela, a mãe e a neta. Uma criança que estava começando a nascer. Hoje, atualmente, não se ouve falar, fechou o posto de gasolina de tal rua. Por baderna e por barulhos de carros e algazarras. Fechou-se uma boate, fechou-se um bar. Mas ouve-se dizer, o vizinho reclamou do barulho de um som de tambores. Veio às ruas para poder protestar. Mas dentro de Londrina e região, há 350 centros de umbanda. Desses 350, 180 estão impossibilitados de tocar por intolerância religiosa, mas nunca falam o centro de umbanda, ou a casa de santo, ou a casa de candomblé. Aí é o barulho. Então, o barulho que você faz na rua com automóvel é válido, mas o barulho dos tambores incomodam. Certo. Então a sociedade não está preparada. Quando se faz, entende? E se promove e se faz a conjunção e a adesão de novos educadores dentro de escolas, hoje, estou falando da sociedade negra, se tem lá a disciplina, tem lá a disciplina de religião, ensino religioso. O ensino religioso, ele prega o catolicismo. Desculpa, infelizmente, te interromper. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu queria agradecer a sua participação e aqui as suas informações ao TJ Campus sobre esse assunto tão pertinente. Muito obrigado. Obrigada. O badminton chega à cidade. O projeto da Federação de Esportes de Londrina tem se popularizado entre os jovens. Veja agora na reportagem de Luísa Belotto. Parece tênis, mas não é. O badminton é um esporte que pode ser jogado individualmente ou em dupla. Usando uma peteca ao invés de uma bolinha, a atividade ganha cada vez mais espaço. O badminton é juntamente com a natação, um dos esportes que envolve mais musculatura e mais exigem bastante da parte física, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. Tem competições desde as categorias sub até categoria de master e sênior. O projeto só tem 5 meses e já conta com 40 crianças e adolescentes de 12 a 18 anos. O sucesso foi tanto que um dos pequenos esportistas chegou às oitavas de final dos Jogos Escolares da Juventude deste ano. Otávio, que tem apenas 13 anos, e Cauane, que tem 15, se apaixonaram pelo esporte e hoje não vivem mais sem. Você pensa que é difícil, mas depois você vai acostumando e não larga mais. O badminton vi que dá para jogar, dá para se esforçar, dá para fazer o esporte físico, tudo. Pode parecer fácil, mas o badminton é um esporte que precisa de muito treino e dedicação. Para quem quer seguir carreira,
o treinamento não para. A gente entrou com um projeto esse ano para pegar recurso do FAPE, que é o projeto que leva os atletas de Londrina para os Jogos da Juventude daqui do Paraná. Os materiais todos são desse projeto. Então hoje a gente está contando com aproximadamente umas 30 raquetes e as petecas também são todas daqui. Alex Tijong, medalhista pan-americano de badminton, conversou exclusivamente com a gente e mandou muita força para a garotada. Eu acredito que o esporte pode ensinar muito na vida, alguns valores fundamentais como disciplina, determinação e respeito. E realmente a vida de atleta não é nada fácil, sabe? A gente tem que treinar muito, tem muito sacrifício que a gente tem que fazer, é difícil. Mas a gente também tem que correr atrás dos nossos sonhos. Eu também acredito que no final tudo vale a pena, porque quando você estiver no lugar mais alto do pódio, tudo aquilo que você passou e fez, suou e sacrificou para aquilo, vai ter valido muito a pena. E o que você quer ser quando crescer agora? Atleta. Do quê? Badminton. Os treinos são de terça e quinta, das 2 às 4 horas da tarde, no ginásio da Avenida Arthur Thomas. Para participar, basta ir até lá e se inscrever. Não fique de fora dessa, é de graça. A chave principal do 28º Circuito Mundial de Tênis Juvenil começou na última segunda-feira no Londrina Country Club. As primeiras disputas ocorreram nas categorias de 14, 15, 16 anos, masculino e feminino. Mais de 300 tenistas de 21 países participaram das competições. Os jogos continuam hoje. Neste momento, a brasileira Camila Schau enfrenta a paraguaia Camila Recalde nas semifinais. Nessa semana, o TJ Campus foi atrás do que de melhor aconteceu na Universidade Estadual de Londrina. Terminou hoje o 23º EAIC, Encontro Anual de Iniciação Científica. Com mais de 38 mil inscritos, a parceria entre diversas universidades estaduais do Paraná promoveu o encontro e a interação de jovens pesquisadores. O objetivo foi a troca de experiências no resultado de suas pesquisas desenvolvidas nas instituições de ensino superior. Aproveitando o público do EAIC, ocorreu ontem e hoje a edição semanal da Feirinha da Cidadania, dessa vez no Centro de Comunicação, Educação e Artes da UEL. Com produtos produzidos em grupos de trabalho coletivo e de agricultura familiar, a feira é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da UEL, com apoio da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários e do Centro Público de Economia Solidária da Prefeitura Municipal de Londrina. A 5ª edição da Feira da Ideia e Inovação chegou ao fim nesta sexta-feira. O evento, realizado pela Agência de Inovação Tecnológica da UEL, aconteceu no ginásio do CEF. Instituições de ensino, empresas e entidades do Paraná apresentaram 30 projetos com base científica e de tecnologia. Está com medo da chuva neste final de semana? Antes de olhar para o céu, olhe para a nossa previsão do tempo. Se você tirou o guarda-chuva da bolsa depois dessa sexta-feira ensolarada, é melhor colocar de volta. O final de semana continua com tempo instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva. No sábado em Londrina, a mínima é de 12 graus e a máxima não passa dos 23. No domingo, a temperatura aumenta um pouco e as nuvens aparecem carregadas. A mínima é de 12 e a máxima de 24 graus. Em Maringá, o clima fica abafado, com sol entre nuvens e a temperatura chega aos 24 graus, no sábado e no domingo. A mínima fica em 12 graus nos 2 dias. Em Curitiba, cuidado, tem alerta de temporal. Para o final de semana, a mínima é de 9 graus para os 2 dias, com máxima de 14 graus no sábado e não passa dos 15 no domingo. A seguir, cineclubes de Londrina levam arte de graça para a população. Exposição faz homenagem aos pioneiros de Londrina. Isso e muito mais na Agenda Cultural. Agora, o TJ Campus apresenta algumas dicas de cultura e lazer para este fim de semana em Londrina. Está aberta no Museu Histórico de Londrina a exposição Pioneirismo em Retrato, que conta a história dos 80 anos da cidade. Quem assina a exposição é o fotógrafo Wilson Vieira. As obras ficam expostas até o dia 19 de outubro. A entrada é de graça. Mais uma edição do Kizomba acontece neste domingo na Vila Cultural Quinoarte.
A programação começa às 2 da tarde e conta com feira de artes, confecção de brinquedos, leitura de histórias e muito mais. Até às 4 da tarde, ninguém paga para entrar. O projeto Palco Giratório chega à cidade nesta segunda-feira, com uma oficina de teatro feita pelo grupo Anônimo. A oficina começa às 2 da tarde no Sesc de Londrina e é de graça. Para se inscrever, basta ligar no telefone 3305-7800. Artistas de Londrina e Curitiba adaptaram algumas obras do pintor Van Gogh para mosaico. As peças estão em exposição no Centro Cultural Cedo até o fim deste mês. A entrada é gratuita. Se você é um amante de cinema, saiba que dá para assistir vários filmes gastando pouco. E são filmes de diferentes países e gêneros, daqueles que fogem dos padrões das salas de cinema. E para mostrar como funciona essa experiência única, o repórter Tiago Ienco mergulhou no mundo de alguns cines-clubes de Londrina. Imagine um espaço onde você pode não só assistir, mas também discutir e refletir sobre filmes. Não se trata de ficção. Estes espaços existem. São cineclubes, que oferecem uma experiência compartilhada e barata em assistir cinema. Os cineclubes se caracterizam por não levar em conta o lado comercial. Democratizando a exibição, a ideia é valorizar filmes que discutam aspectos artísticos, culturais e sociais. A Hora Mágica é um grupo formado por pessoas que vêm de várias áreas, né, e que acaba fluindo para a área cinematográfica. É um grupo aberto, né, que recebe pessoas que estão interessadas em discutir tanto o mundo da realização cinematográfica quanto o mundo da fruição cinematográfica, por isso a ideia de a gente exibir filmes. Então a gente trabalha bastante com a questão do documentário, registro de memórias de comunidades, moradores de comunidade. Em paralelo com as atividades acadêmicas, muitos cineclubes surgem nas universidades. Na UEL, o Cine Sequim exibe, desde abril de 2013, obras escolhidas pelos organizadores, que estão ligados ao diretório acadêmico do Centro de Educação, Comunicação e Artes. O Cine, ele tem a proposta, além da exibição dos filmes, de abrir uma roda de conversa no final, né? Então, é um espaço para os graduandos de todos os cursos, sabe? É uma construção de um coletivo que a gente vem trabalhando nisso desde o começo do ano passado. A gente tem um espaço e a gente pensou, por que não ocupar espaço? Em Londrina, os primeiros cineclubes surgiram em 1958. Atualmente, a Quinoarte é uma das referências culturais da cidade. Por meio dos filmes, o Quinoclube quer estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e a troca de experiências e informações. A gente não tem um tipo de exibição específica, né? A gente tem a exibição da Quinoarte, que são filmes mais de linguagem mais rebuscada. A gente não faz a mesma curadoria, né? Então a gente vai passar para criança, a gente faz uma curadoria para criança. Hoje tem bastante material para a gente poder moldar conforme o público específico, mas sempre pensando em formar esse público. O TJ Campus de hoje está acabando. Pois é. Mas nós voltamos. Fique ligado nas próximas edições. Tchau! Tchau, tchau!